material danificado tem que ser reposto. Tá certinho. Porque isso é dinheiro público, porque isso é para todos, né? E um não deve pagar pelo que a coisa... Todos não devem pagar pelo que um fez. E a gente começa, desde pequeno, a colocar na criança a questão da responsabilidade, né? De você arcar com a responsabilidade dos seus atos. É claro que estamos falando de crianças e adolescentes. E quando a gente fala de criança e adolescente, a gente fala das sanções que são aplicadas às crianças, sem constrangimento e situação vexatória. O que as pessoas muitas vezes confundem. Agora, com relação ao comportamento, o comportamento do adolescente ele é diferente do comportamento da criança menor mesmo. Mas isso durante a palestra, durante a sala de aula, durante as aulas, a gente sabe perfeitamente chamar a atenção, aplicar as medidas cabíveis, né? E conversando aos poucos, eles também têm muita sede de informação, são muito afoitos, mas também são muito alegres, são muito fáceis de lidar. E, às vezes, nós, adultos, não temos essa visão. Eu acho que o adolescente ele tem que mudar a postura dele em muitas situações, mas nós, adultos, também temos que mudar a nossa no que diz respeito ao juízo de valor. Muitas vezes um adolescente, seja na sala de aula, no cinema, em qualquer lugar que ele esteja, muitas vezes um vocabulário que não é igual ao nosso, que não é o que a gente aprendeu na nossa adolescência, não é um xingamento, não é uma falta de respeito com você. Entendi. É simplesmente uma época diferente, assim como nós tivemos a nossa. Então, tem que ter respeito, sim, tem que respeitar os espaços. Algumas coisas não mudaram, o mundo mudou, mas o por favor, o com licença, o muito obrigado. A palavra mágica. Isso realmente não mudou, mas o adulto também tem que ter uma postura diferenciada, um juízo de valor diferenciado. Nem sempre o adolescente quer te afrontar, nem sempre ele quer te desrespeitar. Você pôde presenciar ali na palestra que, na condução, conforme eu ia falando, e eu percebia que alguém queria atrapalhar, eu, sem ofender, né, sem colocar em situação de constrangimento, eu também fazia com que ele entendesse que, à medida que ele fala, ele não só deixa de ouvir, como ele viola ali o direito do colega do lado que está querendo prestar atenção. Isso eu achei fantástico, né? Porque eu sou muito crítica, principalmente em relação à educação. Escola, educação, olha, Ave Maria. Meus filhos nunca foram para a escola sem uniforme, entendeu? Nunca foram nem sequer hipótese de responder um professor. Não permito isso. Nem a moça da cantina, ninguém. Então, o que eu vi ali, o que eu pude presenciar, é que você tem o total controle daquelas cabecinhas todas que estão ali. Que você é uma coisa que... Olha só, Alessandra, o nome do meu programa é Essência. E uma das coisas que eu mais preservo é a essência de cada ser, tá? Então, antes de eu estar trazendo aqui a Alessandra, coordenadora de apoio da família, né, desse algo, eu estou trazendo a essência de Alessandra. Porque eu acho que eu defendo que quando você faz uma coisa que você ama, você faz com tanto amor que você fica assim, tomada por aquilo e você está completamente ciente do que você está fazendo, está com seus pés no chão. Inclusive, na semana passada, eu falei para a Renata que falasse para a secretária Rita Salomão que eu não queria ali, eu não estava trazendo você no programa para encher a sua bola, entendeu? Que ela poderia mandar outra pessoa que fizesse o mesmo programa, o mesmo programa que você faz, né? A mesma palestra que você faz, o mesmo trabalho, exatamente. Aí, porque eu tinha visto a sua, entendeu? Eu fiquei muito feliz de você ter vindo, porque aqui eu posso debater com você diretamente as coisas que eu vi acontecer. É diferente de eu falar de outra pessoa, entendeu? Então, a que você atribui essa a sua linguagem, a sua facilidade? Você sempre foi assim, líder? Porque eu vejo em você uma força muito grande, uma didática muito grande. Você sempre foi assim? Isso vem de berço? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, né? Muito bom ouvir isso, né? Isso dá uma vontade de trabalhar ainda maior na gente, né? Eu acho que a mulher ela já vem naturalmente com tudo isso. Eu não trabalho sozinha.
Além da minha equipe, o meu trabalho abrange todas as gerências, afinal de contas, hoje a gente atende quase 26 mil alunos na rede municipal. No momento da palestra que você assistiu, foi até de uma rede privada, onde eu estava em parceria com a Coordenadoria da Juventude, né, coordenada pelo Zélio Nascimento. E, assim, são 11 anos atendendo violação de direitos na infância, né? E a gente acaba pegando realmente o jeito, atendendo famílias. E aí, quando você atende pessoas, quando você lida com pessoas e você entende as dificuldades de cada um, você começa a conseguir fazer um bom trabalho. Tem muitas falhas. A gente também falha, pais reclamam, né? Principalmente quando eu costumo dizer que lei, eu ouvi em algum lugar e não me lembro agora, eu costumo dizer que lei existe para proteger e a gente não percebe, né? Então, às vezes, as pessoas se irritam com a lei seca, por exemplo. É verdade. A lei seca não é para mim, não dirijo alcoolizada, mas ela vai afetar quem faz isso. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente agride alguns pais e acha que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele veio para proteger e passar a mão na cabeça da criança e do adolescente. Isso não é verdade. Né? O Estatuto da Criança... Eu também acho isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente, acho mesmo. Ele veio não para você, que cria o seu filho dentro dos padrões considerados pela sociedade normais, vamos dizer assim, né? Mas durante longos anos, muitas crianças foram violentadas e surradas sem nenhum tipo de proteção. Verdade. Né? Então, a lei ela vem para proteger. Mas, Alexandra, se eu não espanco... Eu vou ter que te interromper agora, porque eu sou uma mãe que eu chamo muita atenção, sou uma mãe chata, entendeu? Até da casada eu chamo atenção também. Reclamo de tudo. Mas, por exemplo, criança, eu sou mais rígida. Então, eu nunca fui de bater nos meus filhos, eu nunca fui. Agora, quando eu pego para bater, meu irmão, sai de baixo. Eu já quebrei um ventilador daquele pescoção na Mariana, já quebrei. Que pena. Foi. Já quebrei. Até porque, assim, a gente parte do princípio... Aí já pensou, se justo nesse dia que eu aguentei 6 meses para dar uma pancada nele, a vizinha vai chamar o conselho tutelar? Mas vamos fazer uma reflexão, embora, então, né, eu tô aqui também... Ó, vocês estão aí, eu tô aqui também sendo cuidada. Vambora. Vamos fazer uma reflexão com relação a isso, né? Quando você usa da força física para resolver alguma questão com uma criança, você está descarregando uma raiva que é sua. Verdade. Você não está consertando nada, né? Na verdade, quando você bate porque você está com muita raiva de algum problema que você não conseguiu resolver e, por conta disso, você recorre à força física. O que a gente precisa entender, principalmente com as crianças, é que deve ser muito difícil, eu não sei se alguém aí se recorda de quando era criança, você ser agredida fisicamente por alguém muito maior que você não pode revidar. Então, eu, como pedagoga, como profissional de atendimento, como professora, não consigo ver resultado. Entendi. Não é porque a lei diz isso, porque é um absurdo bater, não. Eu não consigo ver resultado nas coisas que são resolvidas através da força física. Entendi. Esses dias eu escutei, eu li uma postagem numa rede social que dizia assim: eu vou bater no meu filho agora para ele não violar o Código Penal inteiro quando ele crescer. E aí eu refleti, ainda respondi no dia da seguinte forma: o seu filho não vai violar o Código Penal porque você bateu nele quando ele era criança. Ele vai violar o Código Penal por outras questões. Porque talvez não foram prestados a ele os devidos cuidados, talvez não foi prestada a ele a devida vigilância. Né? Muitas vezes a gente atribui ao poder público, aos órgãos de garantia de direito, de proteção à criança e adolescente, o serviço de cuidar, como eu já escutei na minha frente assim: Alessandra, minha filha saiu, foi para uma boate, eu chamei o conselho tutelar e ele disse que não ia lá buscar. E eu disse para ela o seguinte: quem tem que sair de madrugada para buscar o seu filho na rua é você. Também acho. Né? Porque esse dever
é do pai, da mãe ou do responsável. Aí, quando eu falo pai e mãe, eu quero deixar E bem se claro a que eu mulher tô chegar falando lá do buscar o responsável. filho e ele diz que não vai e responde no meio? Não, ele tem que ir. Aí sim ela pode recorrer à ajuda, mas ele vai sim. Ele tem que ir, até porque é proibido o menor de idade entrar em locais, né? É verdade. De vários madrugada, noturnos, exatamente. Né? A venda de bebida alcoólica, a venda de cigarro. Então, eu acho que tudo isso é um trabalho conjunto que os pais e responsáveis devem cobrar do comércio, sim, do poder público, sim. Porque hoje eu sou uma cidadã, eu não sou só mãe, mulher, profissional. Eu sou uma cidadã que entro no supermercado e posso ver um adolescente comprando uma garrafa de bebida. E aí o que a gente faz? A gente fica quieto, o filho não é meu. Isso aí. A gente se comporta exatamente assim. Então, não há uma preocupação da sociedade, eu não vejo uma preocupação importante da sociedade com isso. Então, quando você vê um aluno mal educado, você diz assim, ah lá, ó, a escola não ensinou, a mãe também não ensinou. Quando você vê uma criança entrando, eu já cheguei a ver em porta de clube, mães brigando para colocar filhos de 15 anos para dentro. Entendi. Porque as responsabilidades, os valores foram invertidos e hoje você joga para qualquer órgão, para qualquer lugar, uma obrigação que é sua de mãe, que é sua de pai. Dentro da escola também temos as nossas. E quando a gente não cumpre com as nossas, estamos com as portas abertas para receber pais, mães e responsáveis. A questão do uniforme, por exemplo, você citou anteriormente. Muitos têm dificuldade de ter o uniforme. Tem gente que não tem dinheiro para comprar o pão todos os dias. Tudo bem, concordamos com isso. A escola, muitas vezes, quando o aluno sai, ela procura, quando o aluno sai da escola, ela tem ali doações de uniforme na secretaria. Então, o seu filho guarda, a gente guarda, o uniforme é usado, mas está lá, está lavado, está limpinho. Você tem algum problema? Diretor, eu estou com problema, meu filho não tem uniforme, esse mês eu não posso comprar. Você pode usar esse aqui, então, mãe, que está na secretaria da escola, até você poder comprar? O que a Secretaria de Educação combate com relação ao uniforme é que muitas vezes você não tem, mas você não vai com o aluno não vai com uma blusa branca, o aluno não vai com uma calça jeans, coisa que a gente sabe que ele tem. Ele não tem uniforme, mas ele quer ir de rosa, ele quer ir de azul, ele quer ir de verde-limão. Entendi. Né? Então, quando a gente fala do vestuário, que também consta no nosso documento, no termo de compromisso, a gente não fala só da criança, não. A gente exige isso também do professor, que deve trabalhar vestido adequadamente, tá certo, do funcionário da escola e também dos pais, porque a gente recebe, Isabel, muitas vezes na secretaria da escola, mães, pais, que acabam de chegar da praia, querem entrar na secretaria da escola sem camisa, entendi, com a parte de cima do biquíni, e aí são impedidos. Como que isso chega no veículo de comunicação? Eu fui proibido de entrar na escola do meu filho. É verdade. E as coisas não são dessa forma. Então, são esses valores que a gente precisa passar para a criança e para o adolescente. A questão da ética. Isso aqui é uma escola. E dentro da escola, você deve se comportar como um aluno. Exigir, sim, seus direitos. Mas tudo baseado na educação, no por favor, no com licença, muito obrigada. Não gostou? Vamos reclamar. Vamos saber o que a gente pode fazer para ajudar. Secretária Rita está com as portas abertas o tempo todo para receber. Assim como eu estou aqui, qualquer profissional da Secretaria de Educação poderia estar também falando do seu serviço. Temos vários projetos maravilhosos para criança e adolescente, várias palestras. Quero esclarecer também, as palestras não são só para adolescentes. As escolas realizam, pelo menos 2 vezes por ano, encontros de família na escola, onde eu compareço para falar sobre educação, sobre essa condução da educação, sobre essa parceria que tem que ter a escola e a família. Você falou uma coisa importante agora, que era o tópico que eu ia falar com você. Ao passar dos anos, eu venho notando que as reuniões de pais e mestres diminuíram, e que eu não sei se isso veio depois que muitos pais e mães deixaram de ir, entendeu? Mas é uma coisa que eu sinto muita falta. Na rede pública tem, como é a relação mãe e escola? Você acha também, eu vejo por fora, né? Eu vejo um descaso muito grande de mãe e escola. Os filhos, né? Querendo pegar os filhos, assim, cuidar dos filhos.
preocupada com os filhos. Eu vejo muito descaso em relação a isso. É tipo assim, tá na escola, eles que se virem, entendeu? É uma visão minha de Isabel, realmente isso está ocorrendo mesmo. As reuniões de pais, elas são bimestrais. Né? Encerra-se o bimestre, tem uma reunião no início do ano, encerra o bimestre, as reuniões são bimestrais. Essa é a proposta da secretaria. O diretor tem total autonomia para convocar reuniões extraordinárias, caso ele ache necessário. Há uma dificuldade de comparecimento dos pais, sim, por conta do trabalho, de dispensa do trabalho também. E tem também aqueles que não vão porque não se interessam. Os encontros de pais, de famílias, ele é um encontro diferente da reunião. Existe o encontro de família, onde os pais se reúnem, fazemos dinâmicas, sorteios, a escola dá os informes e eu vou levando a palestra sobre violação de direitos no ambiente escolar. Todos os tipos de violação de direito. Recebemos crianças, vou repetir, recebemos crianças espancadas, recebemos crianças que sofrem abuso, recebemos crianças que a gente precisa encaminhar, que a gente precisa denunciar. E como é que você fica sabendo? Elas procuram você? Outra coisa, antigamente, no meu tempo que eu estudava, né, tinha o SOI, que era Serviço de Orientação... O Serviço de Orientação Educacional. Nas escolas públicas. Tem a orientadora educacional. Ah, entendi. Que é a pedagoga. Certo. Assim, por exemplo, quem está na sala de aula tem o contato direto com o aluno. Tem os inspetores também que vê ele como interage com as outras turmas, né? E com outros alunos. O inspetor escolar toma conta da ordem, né? Ali, principalmente do recreio, a movimentação das crianças, banheiro, enfim, todas essas... Aí você chega lá, detecta... Vocês detectam a criança? Depende. Chama ela ou ela vai até vocês? Depende. Como é que funciona isso? Existem várias formas da criança demonstrar que ela está sofrendo algum tipo de violência, né? Algumas se retraem, mudam o seu comportamento. E aí a orientadora, quando chama para uma conversa ou faz qualquer tipo de intervenção. Existe criança que revela qualquer tipo de violência através de um desenho, através de uma redação. Existe criança que a coleguinha conta. Entendi. Que o coleguinha conta. Existe criança que, numa brincadeira, conversando, ela fala. E existe aquela que chega perto da gente e pede ajuda. Já as mais velhas. Né? Existem crianças que a gente percebe que chega muito tampada. Criança que falta muito a aula num determinado período e quando volta está com algum tipo de marca. Esses casos não são casos que acontecem todos os dias na rede, né? Mas são casos que vão para dentro da escola. E assim como eles são descobertos em outros lugares, em outros equipamentos, eles também são descobertos na escola, muitas vezes. Aí, nesse caso, você chama o pai, a mãe, é isso? Não. Nesses casos, a criança primeiro, quando há uma suspeita num caso grave, a criança é primeiro atendida pela equipe da Coordenação de Apoio à Família. Em seguida, encaminhada ao primeiro órgão de proteção e garantia de direito da criança e adolescente, que é o Conselho Tutelar, que vai fazer as intervenções. Isso para o caso de violência contra a criança. Mas existe também o caso que a criança comete a violência dentro do ambiente escolar, né? O adolescente, que é a quebra do patrimônio público, a agressão a funcionários, a professores e funcionários. Não, mas agora deixa eu futucar mais um pouquinho. Aí é interessantíssimo isso, gente. Porque aí vocês pegam, encaminham, vocês não chamam a mãe, você encaminha para o Conselho Tutelar. Achei maravilhoso casos isso. Graves, sim. É claro. Até porque quando uma criança apresenta qualquer violência, você não sabe quem violentou. Mas eu acho legal falar isso aqui, porque tem gente aí que fica abusando do filho dos outros, fazendo isso e aquilo, achando que pode continuar fazendo, que não está, né, sendo rastreado. Aí, ó, fica de olho. Ela vai para lá, para o Conselho Tutelar, né? Aí o Conselho Tutelar vai tomar as atitudes cabíveis. Vai fazer o chamamento dos responsáveis. Comprovado, o que acontece? É tirada a guarda? Aí o Conselho Tutelar, o CREAS, a Promotoria da Infância é que faz a avaliação, né? Existem vários casos. O mais importante é a gente tentar, a ação social tenta fazer um trabalho com a família para a reinserção dessa criança na família. Em casos de alta complexidade, de violência muito grave, essa criança, no primeiro momento, é abrigada, é acolhida, né, para ser protegida. E aí, sim, depois disso é feito todo um trabalho para ver o que acontece com ela. Aí já não compete mais à Secretaria de Educação. E aí é feito o encaminhamento pertinente para aquele momento.
No caso de violência cometida pelo adolescente, né, dentro da escola, seja a destruição do patrimônio, a agressão a funcionário público, enfim. Com mais de 12 anos, ele responde por isso, né? Quando a gente não consegue contornar, infelizmente, há casos que é preciso chamar a polícia, né? Desacato a funcionário público é crime, então, em muitos casos, é preciso registrar a ocorrência. E ele também é punido dentro da forma da lei, do que abrange o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele vai ser encaminhado, ele vai ser punido por aquilo e também o chamamento dos responsáveis para a gente poder conseguir sanar. Muitas vezes essa situação agressiva, essa situação de agressividade, ela vem também por uma série de motivos que ocorre dentro de casa ou fora de casa, ou está tendo aí um uso indevido de droga e a gente não está sabendo. Aí é preciso fazer encaminhamento para a rede de saúde, é preciso fazer encaminhamento, principalmente na rede de saúde, os encaminhamentos no setor de psiquiatria, crianças que apresentam algum tipo de, né, de questão relacionada mesmo ao emocional, ao psicológico, que ela precisa ser encaminhada, e isso está sendo refletido dentro da escola. É importante a gente ressaltar como a escola é a porta, né? Cara, eu estou aqui passada. A gente tem a escola como a mochila, o lápis, o caderno, onde você vai lá, tem que cumprir o seu horário para estudar, e você não percebe quanta coisa acontece dentro da escola. A escola, por isso eu valorizo muito a minha profissão, por isso eu valorizo muito os meus colegas, por isso eu amo muito a educação. Porque, assim, a escola é onde todos entram, com todos os problemas, com todos os questionamentos. A escola é o lugar onde a criança passa uma parte da vida dela muito importante. Ali ela estabelece laços, ali ela estabelece vínculos de afeto com pessoas. Por isso temos uma preocupação muito grande com o bullying, com a violência dentro do ambiente escolar. Por isso a importância dessa equipe estar se fortalecendo cada vez mais dentro das escolas, porque nos dias de hoje, eu gosto muito assim de citar o exemplo, e isso não ameniza em nada a situação do criminoso, né? Quando aconteceu aquele fato lá em Realengo, nossa senhora, aquela triste, né, aquele triste episódio lá na escola de Realengo, né? É claro que se o agressor tivesse ficado vivo, ele deveria receber todas as punições cabíveis a ele, porque foi uma coisa assim, né, horrorosa, que a gente não consegue aceitar até hoje. Mas eu fui pesquisando, lendo, e lá atrás eu descobri, né, nas reportagens, enfim, que durante muitos anos ele foi vítima de bullying dentro daquela escola. Né? E aí, por já ter uma predisposição, algum problema emocional, algum problema de ordem psicológica, aquilo refletiu nele, e na fase adulta ele chegou ao ponto que chegou. Não justifica o crime, não estou colocando isso aqui para justificar, e estou colocando simplesmente para que nós, professores, pais, né, a sociedade em geral, tenha uma preocupação maior com o comportamento dessa criança dentro de casa e na escola. Então, é muitas vezes isso que a gente tenta colocar e as pessoas não entendem. E quero fazer uma parte aí, a infrequência. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, rapidinho. Quando meu filho hoje já vai para a escola sozinho, volta sozinho, mas no tempo que ele ainda tinha que ter acompanhante, né? Eu sempre notei também um descaso das mães de buscar os filhos na escola. Muitas crianças ficavam lá esperando, a mãe esquecia, ou dormia, ou pedia para alguém, outra pessoa buscar e não ia, ou mandava alguém que não era credenciado a pegar e se aborrecia porque a escola não liberava. Acontece isso muito na rede? Acontece. Com o termo de compromisso diminuiu um pouco, né? Porque o termo de compromisso estabelece que as crianças que são autorizadas a ir embora sozinha, os pais têm que ir na secretaria da escola e assinar. Entendi. Caso aconteça alguma coisa com esses profissionais,
com esses profissionais, perdão. Caso aconteça alguma coisa com essas crianças, elas estão autorizadas pelos seus responsáveis. Vamos lembrar aqui que a autoridade maior de uma criança é pai e mãe. Com certeza. Ou quem tem a guarda dela. Vamos dizer verdade, assim. Então, quando você tem a guarda de uma criança e você vai lá e assina que essa criança pode ir embora sozinha, você que é o representante legal dela, é o responsável por ela, você está autorizando que ela vá sozinha. A partir do momento que essa criança não é autorizada a ir embora sozinha, essa criança fica na escola aguardando o responsável. Aí eu quero saber, quem é responsável por essa criança e tem limite de horário? Quem está na ficha individual do aluno. Não, eu digo assim, eu trabalho na escola, né? Eu sou, vamos supor, secretária da escola. Aí o pai daquele menino não vai buscar. Até que hora você fica com aquele menino ali? Na verdade, a tolerância... Eu quero saber a tolerância. A tolerância, tanto para a chegada quanto para a saída, é de 15 minutos. É quando todas as crianças vão embora, por exemplo, fica uma. Isso né? que eu quero saber. Isso a mesmo. nossa primeira alternativa é ligar para os responsáveis. Certo. Né? E aí aconteceu alguma coisa, a gente aguarda, imprevistos acontecem, enfim, que não seja sempre, né? Uma coisa constante. Então, a gente vai até a guarda, acontece várias vezes. Não aconselhamos nenhum diretor, nenhum professor levar o aluno em casa. Não é esse o nosso papel. É isso até que eu queria porque saber. Sair na rua com o filho dos outros é uma coisa muito complicada. Então, a gente aguarda até 60 minutos. Fora isso, ele é entregue ao Conselho Tutelar. Isso que eu queria saber. Tá? A criança é entregue ao Conselho Tutelar, os pais não gostam muito, isso já foi motivo de muitos questionamentos, mas precisamos entregar aos órgãos competentes. Já aconteceu, por exemplo, de 8h30 da noite a criança não ter saído da creche. E a diretora está dentro da creche. Porém, na época, o Conselho Tutelar estava fazendo um atendimento muito longe daqui. Então, de 5 horas da tarde a 8h30 da noite, vamos dizer assim, é um horário muito extenso. Foi feito de tudo. Estou dando isso como um exemplo para ilustrar qual é a atitude tomada. Muito legal, né? É isso mesmo que eu queria. E aí, um funcionário da escola foi até a casa sem a criança. Né? E, no final de tudo, nós não tivemos outra alternativa do que colocar a criança na casa-abrigo. E a mãe apareceu depois? Aí, depois, a mãe se entende com os órgãos de proteção, com os órgãos competentes aí. Certinho. Que é a casa-abrigo, que é, enfim. Isso é pirraça? Não. Isso é ruindade? Não. Gostaríamos de esclarecer que professor também tem família, também tem filhos. Quando não tem, faz curso, dá aula em outro lugar, tem seus horários a cumprir e precisa que os pais busquem essas crianças no horário. As crianças menores, eu gosto muito de deixar esse recadinho. Afeta muito emocionalmente uma criança pequena, principalmente de creche, quando ela vê todo mundo indo embora e ela ficando para trás. Nossa, mãe. Então, é importantíssimo que essa criança saia no horário certo. Até porque ela tem que chegar no horário certo e tem que sair no horário certo. É um dos princípios que a gente começa a criar responsabilidade na criança. É uma escola, não é casa, não é uma festa, não é nada disso. É uma escola. Tem horário de entrada, tem horário de saída, que deve ser cumprido por todos. Com certeza absoluta. Olha, Alessandra, eu estou adorando. Não está na hora de chamar um apoio cultural. Você continua com a gente no segundo bloco? Com certeza. Continua. A apoio cultural, nós estamos voltando já.